save my soul. All else is lost. The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your sting? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. All of this for your glory. 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 No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Arise, my soul, remember this. He took my sin and he buried. Arise, my soul, remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Graça e paz a todos nossos queridos, amados irmãos e amigos que nesta manhã do Santo Sábado estão conosco para juntos aprendermos, para juntos crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, para podermos cultuar o nome santo do nosso Deus. Que nesta manhã do Santo Sábado você possa se interagir com todos nós e possamos juntos sermos edificados pela palavra do Senhor.
Um feliz sábado a todos. No nome santo do Senhor Jesus, nós vamos iniciar essa escola bíblica, o estudo da escola bíblica, e logo após nós vamos ter também uma reflexão. Nós vamos, nesse primeiro, é o primeiro culto online que nós vamos estar trabalhando de um formato diferente, onde teremos a participação de pessoas que estão nos seus lares, participando online conosco, via chat, via um programa específico. Então, se acontecer alguma falha, e os irmãos nos perdoem, mas nós estamos querendo fazer desse culto algo mais dinâmico, algo mais participativo. Então, durante todo o momento da escola e do culto, nós vamos estar testando essa nova plataforma. Então, contamos com a colaboração dos irmãos e principalmente com a participação. O estudo que nós fazemos da lição aqui, nós colocamos aqui em discussão todas as questões para que haja essa participação, para que haja realmente essa interatividade, né? Todos vocês interajam com a gente, com os seus pensamentos, com os seus questionamentos, porque é um estudo, é para isso, né? Nós não queremos aqui fazer um monólogo, queremos a participação de todos. Então, vocês fiquem à vontade para participar conosco e estejam aí orando por nós para que a gente possa, inspirado pelo Espírito Santo, fazer o melhor para o nosso Deus. Amém? Então vamos lá, vamos iniciar louvando o nome santo do Senhor nosso Deus. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E nós vamos iniciar exaltando o nome do nosso Deus com o cântico do nosso cenário, do nosso HBJ, o hino 241, que alegria nesse dia. Então, com certeza nós vamos expor o que nós sentimos nesta manhã do sábado do Senhor, a alegria por estar na sua presença. Que alegria neste dia nós estamos a cantar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos, os remidos fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê
Glórias a Deus. Que alegria nesse dia, que nós possamos ver, como diz o estrofe desse hino, né? O que nos fez o Rei dos Reis, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Eu convido você nesse momento a acompanhar nossa leitura bíblica, que será nossa exposta através da carta aos Hebreus, no capítulo 4, do versículo, nós iremos ler o versículo 14 ao 16. Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16, nós iremos essa leitura em nome de Jesus e após estaremos juntos orando com vocês em prol deste culto na presença do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Glória a Deus. Então é o que nós iremos fazer agora. Nós vamos até o trono da graça, que Ele nos promete que quando nós precisarmos, tudo que nós precisarmos, nós alcançaremos quando nós chegarmos ao trono da sua graça. Então vamos clamar ao Senhor, pedir que tudo que for feito nesta manhã seja feito única, exclusivamente para a glória de Deus e para o nosso crescimento como servos do Senhor na fé e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus, Santo e onipotente Deus, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez nos encontramos na Tua santa presença, ó Pai. E queremos, Senhor, que nesta manhã, Senhor, a Tua presença e a presença do Teu Espírito Santo seja poderosa sobre nossas vidas. Sobre todos aqueles, ó Pai, que agora nos seus lares estarão participando do estudo da Tua palavra. Estarão, ó Pai, conosco, Senhor, buscando mais conhecimento de Ti. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, que possamos, Senhor, cada dia mais crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, que possamos, Senhor, cada dia mais procurarmos fazer a Tua vontade e colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, ó Pai. Senhor, que nesta manhã o Senhor venha confortar cada lar, cada coração, que o Senhor venha renovar a fé de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e que Teu Espírito Santo venha fazer-se presente em cada coração, em cada lar, ó Pai, ouvindo as Suas súplicas e manifestando a Sua graça. Nós cremos, Senhor, em Ti, sabemos que Tu és soberano e também sabemos, ó Pai, que dependemos inteiramente da Tua presença e do Teu poder. Por isso nos colocamos em Tuas mãos para que o Senhor nos use segundo a Tua santa vontade para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Eu convido você nesse momento, você que tem aí em mãos essa nova série de lições, Deus Conosco, estudo baseado aí no Evangelho de Mateus. Se você não tem a lição em mãos, você irá acompanhar aqui pelo que nós estaremos falando, pelo que nós estaremos expondo nesta manhã. E nós já estamos na terceira lição desta série. A terceira lição desta série, ela vai nos trazer como tema testado e aprovado. Testado e aprovado. Nós, às vezes, nesse contexto que estamos vivendo, né, nós gostaríamos que esse tema se referisse, às vezes, aí a um antídoto, né, uma vacina, né, para o Covid-19, né, alguma coisa já tivesse sido testada e aprovada, né, mas não é o que nós iremos falar nesta manhã. Nós iremos falar de algo muito mais poderoso, algo que é muito mais importante e vital para a vida do ser humano. Uma pessoa que foi testada e aprovada. E essa pessoa é o nosso Mestre amado, o Senhor Jesus, que na forma humana, Ele passou por um grande teste para mostrar realmente que Ele estava na forma humana, que Ele estava sendo sujeito, né, a todas as provações como qualquer outra pessoa,
mas que ele passou pelo teste com maestria. É o que nós vamos ver aí, então, nesta manhã, e desde já, deixe seu comentário, né? Fale aí aquilo que você sentir no coração com relação à lição, que você possa aprender bastante juntamente, como nós queremos também aprender mais e mais da palavra do Senhor. Nós não conhecemos tudo, né? A palavra de Deus se renova a cada manhã, então que nesta manhã ela possa renovar o nosso conhecimento. Então, o objetivo dessa lição é apresentar o batismo, a tentação e os primeiros passos do ministério de Jesus e compreender as lições espirituais contidas nesse episódio e suas aplicações práticas para a vida cristã. Então, aqui nós vamos refletir sobre os 3 episódios importantes, né, fundamentais aí da vida e do início do ministério do nosso mestre amado. E a gente vai ver aí a importância disso, né, e o que isso representa para a nossa vida espiritual. E o texto base diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. A gente vai ver, né, que no decorrer da lição, né, por que aconteceu isso, né, a tentação e o próprio Espírito Santo, né, levando Jesus aí para passar por essa prova. Algo importante que eu queria destacar aqui, diz assim, olha, a encarnação de Jesus é uma das provas do amor de Deus para com a humanidade. Por meio dela, o Todo-Poderoso se manifestou de um modo que os homens pudessem compreendê-lo. Apesar de sua divindade ter sido preservada, o Mestre surgiu em forma humana. O Filho de Deus se fez gente e, por isso, conhece de perto as fraquezas daqueles a quem ele ama. Então, irmãos, olha que coisa extraordinária, né? Ele sabe, ele conhece a nossa estrutura. E o amor de Deus para com a humanidade. E ele Por sabe meio da dela, nossa o Todo-Poderoso estrutura. se manifestou. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele se fez homem, porque era necessário, na condição de homem, passar por essas provações. A vida de Jesus, ela foi marcada por intencionalidade. Todas as suas ações eram realizadas com algum propósito, não é um mero acontecimento do acaso. Nessa perspectiva, os passos de Cristo visavam cumprir a vontade do Pai, em prol da salvação dos pecadores. Observe o comportamento de Jesus em cada situação vivida. Isso é indispensável para entender quais os planos de Deus para cada ser humano. Então, tudo aconteceu com Jesus, não foi obra do acaso, foi tudo fatos em que ele demonstrou sua misericórdia e demonstrou seu plano de salvação na vida do ser humano. A primeira pergunta, nós vamos já para as questões, e a primeira pergunta vai dizer assim: com base no item 1, responda: quem foi João Batista e qual a sua importância para o ministério de Jesus? Leia Mateus 3, 1 a 12. Nesse trecho, nós conhecemos muito bem João Batista, né? Quem era João Batista? João Batista foi o precursor de Jesus. Ele apareceu nesse texto que nós destacamos aqui em Mateus, é o aparecimento dele. Mateus 3 começa ali, né, a ser narrado o ministério de João Batista. Ele era filho do sacerdote Zacarias, né, e de Isabel, que era prima de Maria, que era mãe de Jesus. E ele aparece ali, né, como precursor, ele aparece ali no deserto da Judéia, à beira do rio Jordão, onde ele pregava sobre arrependimento do pecado, né? Foi ali que ele surgiu. Então, nós sabemos a importância dele no ministério de Jesus. Vamos comentar isso, né? E dentro dessas perguntas, nós vamos estar contando também com a participação do pastor Claudemir, do Alex Júnior, nesse novo formato. Nós vamos estar solicitando em algumas perguntas que ele nos auxiliem, dando a sua opinião, passando a sua opinião para nós, para que seja mais dinâmico, né, esse estudo da lição. Então, nessa primeira pergunta,
A história de João Batista, todos conhecem, sabemos quem foi João Batista, a importância de João Batista no ministério de Cristo, é que ele veio preparar o caminho, né? Voz do que clama pelo deserto, né? Preparai o caminho, né? Então, esse era a voz do que clama pelo deserto. A pregação de João Batista era uma pregação autêntica. A pregação de João Batista, ela não massageava o ego, né? Ela era enfática para condenar o pecado e mostrar a necessidade de arrependimento. Então, as pessoas vinham até João Batista, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele. E aí também, né, olha a importância de João Batista para o ministério de Cristo, porque também é nessa ocasião em que aparece Cristo. Aí o primeiro relato da vida adulta de Cristo é nesse momento em que ele aparece ali no Rio, né, no Rio Jordão, para ser batizado por João Batista, mostrando, né, com isso, né, dando legitimidade ao ministério de João Batista. Não somente isso, mostrando que, na condição humana, ele teria que cumprir todos os passos, ele teria que cumprir todas as etapas. Havia necessidade do batismo, mesmo ele não tendo pecado. Jesus nunca pecou, mas ele precisava passar pelas águas, mostrando também que todos aqueles que querem seguir o caminho de Deus, ele é preciso nascer da água, é preciso reconhecer que é pecador, né, e que quer ter uma nova experiência com Deus. Então, ele mostra a necessidade do batismo, e ali no batismo há um fato maravilhoso, extraordinário, que prova aí, né, a divindade de Cristo, né, quando ele está sendo batizado, a hora que João Batista levanta da água, né, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, né, e ouve-se a voz do Pai amado, né, de Deus, dizendo, né, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, olha como que Deus trabalha, né, como Deus usou, né, João Batista, né, para preparar o caminho do Salvador. Foi fundamental aí a história dele no contexto do ministério de Cristo também. A segunda pergunta, com base no item 2, Mateus 4, 1 a 11, esse texto eu vou pedir para alunos auxiliar, Mateus 4, 1 a 11, quais foram as tentações sofridas por Jesus? O que lhe chama a atenção em cada uma delas? Então, começa a ler aí, Lu, e a gente vai, a hora que chegar na primeira, separa, aí depois a gente comenta a segunda tentação, depois a terceira, uma por vez. Tá, ok. Mateus 4, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, então, nessa primeira parte, a primeira tentação, então, o que nós podemos destacar nessa primeira tentação, né? O inimigo ele tenta aproveitar da necessidade física de Jesus. Então, o termo tentação, realmente ele vem do sentido de um teste que foi aplicado. Ele foi aplicado ali uma prova, né, para realmente ver se Jesus estava preparado, porque ele estava encarnado, né, como um ser humano normal, porque como Deus, ele não teria como ser testado, né, não poderia ser testado, não poderia ser tentado. Então, na forma humana, você vê que ele tem a necessidade, como qualquer outro, após 40 dias, ele teve fome. Ele teve fome. Então, Jesus teve fome, teve sede, Jesus chorou, né? Jesus sentiu dores, então, como qualquer ser humano. E aí, ele precisava passar por essa provação, por essa tentação, para mostrar
que é possível, sim, todo e qualquer pessoa, qualquer homem, o ser humano, passar pelas provações e conseguir derrotá-las, conseguir vencer e sair intacto das provações. Então, por isso que Jesus passou por isso, para nos dar o exemplo, para mostrar que tudo é possível, né? Que a gente vence, sim, todas as provações se estivermos firmes com Deus. Então, a primeira provação foi o inimigo tentou usar a parte física. A fome é uma necessidade física. E aí a gente viu que não foi nessa primeira que ele conseguiu ludibriar Cristo, né? Ele usou muito bem a palavra de Deus, como conhecedor que era da palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí qual que foi, continuando aí, Lu, a segunda tentação? Aí o versículo 5 diz assim: Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então aí o inimigo já está querendo embutir na cabeça do mestre a dúvida com relação à paternidade divina, né? Se você é o filho de Deus, então você se lança daqui que você não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Notem que muitas das coisas das tentações, tanto a primeira quanto a segunda, muitas dessas acontecem conosco nos nossos dias, né? O inimigo ele tenta usar essas ciladas para fazer com que nós pequemos contra Deus. Então ele fala ali, olha, não pode se lançar, que a Bíblia fala que aos teus anjos, né, dará ordem a teu respeito, né? Então Jesus ele sabia que ele era filho de Deus, assim como nós sabemos que somos filhos de Deus, mas nós não precisamos tentar, né? Nós não precisamos, olha, eu tenho um fogo ali, eu vou me jogar no fogo porque eu sou filho de Deus, vou mostrar. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? A gente, o mesmo cenário que estamos vivendo hoje, né, nós estamos nos precavendo, estamos sendo prudentes, porque eu não posso dizer que eu sou super crente e eu posso passar e ir lá eu sou super crente, nada vai me atingir, eu vou numa UTI onde está todo mundo infectado, né? Não, você está tentando a Deus, né? Então o Jesus ele sabiamente, né? Ele sabia que no momento em que precisasse, no momento em que fosse necessário, sem ele provocar, ele seria, né, sustentado por Deus, pelos anjos do Senhor, assim como nós. Então, o inimigo não conseguiu. Aí, a terceira e última prova, né, pelo qual Jesus passou foi qual? Vamos lá? Aí tem o versículo 8, continuando. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: Tudo isso te darei se prostrando me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, agora aqui, o inimigo, né, ele apela pela, vamos dizer assim, para a vaidade, né, para a cobiça, né? Oferece o mundo e tudo as coisas que neles haviam, né? Então, e o Senhor Jesus novamente não cai nessa cilada, né? E hoje a gente vê que é dos oferecimentos do inimigo ao ser humano, é um dos maiores oferecimentos que tem. Ele oferecer riquezas, oferece bens materiais para todos aqueles que, de repente, abrem mão da sua fé, para todos aqueles que possam fazer um esqueminha, né? Que possam fazer fazer algo excluso, alguma coisa errada, mas que ele recebe um benefício financeiro. Então, o Senhor Jesus, ele novamente, ele conhecedor da palavra, ele não se deixa levar pela ilusão das riquezas, pela ilusão do poder, como muitos têm, e aí ele mostra realmente a sua fé, né, que ele estava no Senhor seu Deus, que só ele adoraria, né? Não precisava de bens, não precisava de poder e nem de prestígio, né? Então isso são as três provas, né? Aí as três pelas quais Jesus passou, né, mostrando aí, né, que
nós podemos passar por todas elas também e da mesma maneira em que Jesus sair vitoriosos, né? Vamos para a próxima pergunta. Nessa, nós vamos contar, eu quero agora aproveitar nossos irmãos que estão aí conosco conectados online e aqueles que quiserem, continuem dando a sua opinião. Nós vamos ler os comentários com relação às perguntas, mas nós vamos para a terceira pergunta. Essa pergunta eu gostaria que o Alex Júnior participasse conosco. Ele está aí online, né, participando da lição, né, estudando a lição conosco. A terceira pergunta diz assim: leia Mateus 4, 12 e 17 e comente sobre o local onde Jesus inicia seu ministério. Foi entre a aristocracia de Jerusalém ou entre os desprezados da Galileia? Isso ensina algo a respeito da missão de Cristo? Então, são duas perguntas. Onde ele começou? Hein, Alex Júnior? Começou no palácio, ele começou na alta sociedade, onde foi que ele começou e que isso tem a ver com a missão dele, que isso nos ensina? Senhor Jesus a todos, estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Então vamos lá para essa questão. A gente vai notar, né, que durante o ministério de Jesus, logo no início do ministério dele, ele cumpre a profecia de Isaías que indicava que ele estaria na cidade de Cafarnaum, né, que ele iria para aquela cidade, e tanto que essa cidade já está de Deus há muito tempo, né? Inclusive, essa região era conhecida como a Galileia dos Gentios, né? E por conta do grande número de pagãos entre a população daquela região. Então, Jesus não vai para os afortunados, digamos assim, ele vai para aqueles que realmente necessitavam da salvação, que necessitavam dele, né? O mestre compreendia que aquele povo precisava ouvir a respeito do evangelho. O Deus conosco não é bairrista. Nele não há preconceito com pessoas de outros lugares e de outras culturas. Ele entende que Deus é Senhor de todas as tribos, povos, nações. Então, Jesus, como sempre, como servo, como humilde, ele procura atingir, primeiramente, pessoas humildes, pessoas que realmente necessitavam muito, né, muito do Evangelho, de ouvir o Evangelho de Cristo. Portanto, é para lá que ele vai. Aqui é até dito a distância entre Nazaré e Cafarnaum, que era aproximadamente 30 quilômetros. Jesus tem que caminhar por um dia, praticamente, para chegar nessa região. Então, apesar dos pesares, né, dessa distância a ser percorrida, Jesus não se limita à distância. Ele vai para aqueles que necessitavam da sua presença, necessitavam ouvir o Evangelho e as suas bem-aventuranças. A minha parte eu concluo, Pastor Júnior, pode... Glórias a Deus, né? Obrigado aí, Alex, pela participação. A gente... É isso que nós destacamos realmente, né? A missão de Cristo, né? Ele veio para uma região onde havia realmente um grande número de gentios, mostrando que a salvação é para todos, para todas as nações, todos tinham direito. O Senhor Jesus quer salvar a todos, independentemente de raça, tribo, língua e nação. Né? Por isso que hoje nós somos alcançados, por isso hoje nós fazemos parte da Igreja de Cristo, né? Porque não há distinção, não há separação. Né? Glórias a Deus, obrigado pela participação, Alex. Agora, com base no item 3, responda. Como sucedeu a chamada dos primeiros discípulos? Agora eu gostaria de passar esta pergunta, pedir a ajuda do pastor Claudemir. O pastor Claudemir vai nos auxiliar nessa questão. Eu queria que o pastor nos trouxesse aí, né, na sua visão, como que foi a chamada desses primeiros discípulos, né? Como que foi, quem eram eles? Eram pessoas importantes da sociedade, eram pessoas estudadas, pessoas faziam parte do sacerdócio. Como era, pastor?
Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, Pastor Júnior. É interessante quando nós falamos testado e aprovado, as lições anteriores também que nós compartilhamos, é que tudo era baseado dentro de fundamentos, e esses fundamentos bem antigos, eram fundamentos que estavam alicerçados no próprio caráter de Deus, no cumprimento de todas essas profecias. Quando Cristo ele inicia o seu ministério, então há aquele processo de seleção. E homens foram escolhidos porque o projeto de Deus envolvia e envolve todos os seres humanos que estão ao serviço do grande rei. Então, nós encontramos que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina que não foi por acaso o chamado, a escolha, tudo se deu de uma forma maravilhosa e já projetado nos tempos antigos, dentro desse fundamento, dentro desse projeto do próprio Deus para desenvolver o Evangelho. João, ele prepara, agora chega o momento da escolha de homens, e esses homens, o critério de seleção foi muito importante, né? Ele escolhe pessoas, alguns com alguma formação, que seriam usados dentro de um projeto que estenderia o cumprimento dessa missão. Pessoas simples, pescadores, homens de trabalhos duros, né, que era as suas profissões, conhecendo a biografia de cada um deles. Então, Jesus forma uma equipe, e nessa equipe, o essencial seria o reino de Deus, o evangelho de Cristo na salvação das pessoas. E esses homens simples mortais, esses homens que não conhecidos por muitos, eles, juntamente com Cristo, desenvolvem uma missão tremenda, uma missão que até hoje nós procuramos seguir os passos do mestre, né, do mestre dos mestres, e juntamente com a lição que nós aprendemos dos discípulos, todos com as suas fraquezas, suas limitações, mas uma coisa era certa: o Espírito de Deus é que fez esse trabalho de seleção, de escolha, e esses homens produziram muito para o reino de Deus. Amém. Amém. Ficou sem o áudio final aqui, pastor, mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Claudemir, aí, que está sempre conosco, né, ou presencialmente, ou ali, né, através dos nossos meios de comunicação. Eu louvo a Deus por essa colocação que o pastor colocou para a gente, né, que foi o Espírito Santo, né, que fez essa seleção. A gente sabe que todos que são chamados por Ele, né? É o Espírito Santo que trabalha na vida das pessoas. Ele escolheu, como o pastor mesmo falou, né? Não eram pessoas cultas ou pessoas letradas, mas eram pessoas que tinham potencial, tinham temor a Deus, potencial em servir a Deus, tinham potencial de servos. Né? Então, é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus vê nas pessoas, né? A prontidão em servir ao próximo, a prontidão em ver, né? Em assistir, em ser útil, em dar a vida por amor de muitos. Né? Então, isso é extraordinário. Na próxima pergunta, nós vamos abordar abordar aqui uns comentários, né? Que tem bastante irmãos comentando, nossa irmã Rose e irmão Genilton, a irmã Rose aqui, olha aqui que ela nos fala, que depois nós vamos falar sobre isso também na quinta pergunta. O Senhor Jesus passou pelas tentações e foi aprovado, e a cada tentação responde citando a palavra de Deus. Por isso é essencial ter conhecimento da palavra de Deus. Aí, mais à frente, Deus conosco veio para todos os homens, sem distinção,
Jesus é o nosso rei. Glória a Deus por isso, né? Somos os seus súditos, ele é o nosso rei, né? E o Senhor das nossas vidas. Aí ela também, os discípulos de Jesus atenderam o seu chamado. Por isso precisamos estar disponíveis para Jesus. Glória a Deus, né? Será que todos nós estamos disponíveis para Jesus? Será que a gente tem se colocado nas mãos de Deus e deixado Deus trabalhar em nossas vidas para que Ele faça em nós o seu bem-querer e, através de nossas vidas, o seu nome seja glorificado? Muito bem colocado, minha irmã Rose. Eu louvo a Deus pela tua vida, por estar sempre participando conosco. O irmão Genilton também, olha, Deus veio para nos salvar. Glória a Amém. Louvado seja Deus. Então, nós vamos para a próxima pergunta. Seja, nessa parte agora, nós vamos falar sobre de olho na vida. Seja fiel à palavra de Deus para vencer as tentações. E a quinta pergunta diz assim, discuta com a classe a seguinte frase: nenhum cristão está imune de ser tentado pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Pecado é ceder à tentação. Então, vocês concordam com isso? Que nenhum ser humano, nenhuma pessoa, nenhum cristão está livre de ser tentado? Ou será que alguém pode passar por esse mundo sem sofrer nenhuma tentação, nenhuma provação? Você acha, Lu, que a gente pode passar por esse mundo sem sofrer nenhuma provação? É impossível, né? Nós somos seres humanos e com certeza não existe nenhum sequer, né, que não seja tentado em algum momento da sua vida, né? Todos os dias, né, na verdade, a gente é tentado, né? Então, não tem como escapar, né? Assim, da provação, né? Da tentação, né? Nós somos tentados, né? Somos provados. E é necessário a provação, é necessário a tentação. Vamos falar no sentido de prova, né? Sim. Prova. Para nós, para que eu seja, para que eu me formasse em administração, eu tive que realizar várias provas. E se eu não tirasse a nota mínima necessária, eu não seria formado. Eu não estaria, eu não tinha me tornado bacharel em administração. Da mesma forma, o médico, ele tem que estudar aí 6 anos no mínimo, passar pelas provas. Se ele não atingir ali, ele é reprovado e não consegue se formar. E da mesma forma, somos nós cristãos, né? Como nós vamos provar se somos cristãos? Como que nós vamos provar nossa fé em Deus se a gente não passar por estas provas? As provas são das mais variadas. Foi como aconteceu com Jesus, às vezes atinge nossas necessidades físicas, às vezes a gente pode passar por necessidades, passar fome, faltar dinheiro, às vezes a gente pode passar por tentações de maneira que você querer se enriquecer de maneira fácil, às vezes por problemas de enfermidade. São várias as áreas da vida, né? Então, como que nós vamos saber se somos cristãos? Quando nós passarmos pelas provas e permanecermos fiel a Deus. Sim. Não é a aprovação, como diz aqui, não é a aprovação que nos torna pecador. Nós já somos pecadores, mas o pecado é quando a gente cede à tentação. E uma dica aqui é porque Jesus, né, o exemplo nosso. Por que Jesus venceu as tentações? Primeiro, porque ele conhecia a limitação do diabo, do inimigo. Ele sabe, nós também temos que saber isso. O poder do inimigo é limitado. Ilimitado é só o poder de Deus. O poder do inimigo é limitado. Então, o Jesus, quando ele é tentado, ele é provado, ele sabia que o inimigo ele pode até um momento, ele não pode ultrapassar ali o limite que é posto por Deus. Tudo está sobre o comando de Deus. Aí Jesus também sabia que Deus é soberano, que a vontade de Deus sempre prevalece. É outra coisa também nós temos que ter para nós vencermos as tentações. Então, essas duas coisas. E aquilo que a nossa irmã Rose falou e aquilo que Jesus fez, também isso é essencial, é conhecer a palavra de Deus. Porque em todas as provações, em todos os testes que o inimigo fez
aplicou em Jesus, em todos eles, Jesus ele se sobressaiu citando a palavra de Deus. Para todos eles, ele falou, ó, quando pede que se transforme em pão essas pedras, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele foi provado, mas ele tinha a confiança em Deus, sabia que Deus era soberano, que o inimigo ele é limitado e que ele conhecia a palavra de Deus. É o que a Rose falou, né? É essencial conhecermos a palavra de Deus, né? É essencial nós sabermos os desígnios de Deus. Então, para nós encerrarmos, a última pergunta: seja fiel a Deus no cumprimento da missão. Discuta com a classe sobre a importância da mensagem do arrependimento para os dias de hoje. Essa última pergunta eu vou voltar aí para o pastor Claudemir. Será que, para nós encerrarmos, pastor, será que é necessário realmente a gente pregar sobre o arrependimento, ou o foco da mensagem tem que ser que nem outros têm aí, que é a bênção da prosperidade, você vai ficar rico, você vai ter sempre um carro zero, você vai ser bem-sucedido? Qual que é o foco principal da mensagem para os dias de hoje? Então, pastor Júnior, o projeto todo de Deus, desde o princípio, é ajuntar nações, línguas e povos, e que chegasse até eles esta palavra do Evangelho do Reino. Segunda palavra que nos liberta, a palavra que consegue, como Paulo já dizia, né? O Evangelho é poder de Deus. A palavra de Deus, ela contém o bálsamo para a cura, para a libertação. E quantas pessoas que se aproximaram de Deus mediante justamente uma mensagem simples, fiel e verdadeira. Uma palavra que ela não é questionável de forma alguma, porque ela tem fundamento, que é Cristo, que é o Senhor. Ela está firmada com todos os pilares de sustentação ao longo da história para a salvação das pessoas. Então, o Evangelho, ele é, primeiramente, simples. A forma que Jesus direcionou a sua palavra para a salvação das pessoas não tinha nenhuma receita miraculosa, sabe? Não existia algo, sabe, fantástico de uma forma da gente ficar colocando, adaptando o Evangelho. Tudo bem, a questão da contextualizarmos o Evangelho nos dias atuais, termos uma visão desse Evangelho que muitas vezes não é compreendido pelas pessoas, mas a realidade é que esse Evangelho que nós pregamos, é como diz o apóstolo Paulo, ele não é formado dentro de filosofias humanas, dentro de conhecimento humano, não, mas sim no poder transformador de salvação das pessoas. Então, esta é a grande mensagem, que é o arrependimento, né? A palavra do Senhor diz claramente, olha, aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Quantos que desistem? Quantos que voltam atrás? Mas esse Evangelho, que é fundamental para que o homem, ao conhecê-lo, chegue ao arrependimento, mudança de vida, né? A metanoia, mudança total da mente, transformações em atitudes, sabe? Mudanças totalmente. Então, este Evangelho, a importância dele é justamente isso, sabe? A Bíblia, ela nos traz o arrependimento porque mostra-nos o pecado, mostra o caminho a seguir. Deus nos dá uma direção e ele nos propõe a bênção e a maldição. E, por final, ele conclui: eu aconselho vocês que procurem a bênção. Porque é isso que o Evangelho faz. É como hoje o Evangelho é usado como autoajuda, sabe? Aquelas coisas que não é aquele Evangelho que ele pode, ele tem poder de restaurar o mais vil dos homens e trazer a ele a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, pastor, nós agradecemos aí. A participação é realmente o centro da mensagem é Cristo, o arrependimento dele, né? É isso, arrependei-vos porque é chegado no reino dos céus. Essa é a mensagem, essa é o foco, né? Não é coisas mirabolantes, né?
como o senhor mesmo falou. Então, que a gente possa pregar, né, a verdade, né, mas sempre, né, com a base que é o amor que Cristo demonstrou por nós, né. Olha, nós vemos aqui quantos irmãos participando, a gente agradece muito a participação, isso demonstra que os irmãos estão juntamente conosco, ansiando, né, pelo conhecimento da palavra de Deus, e estão trazendo aqui comentários que estão nos auxiliando, fazendo nós crescermos também na graça do Senhor Jesus. Olha, aqui teve mais comentários, a Shirley, né, dizendo, é necessário sermos provados para sermos aprovados, né? Glória a Deus, essa é a base, é o centro, né, a mensagem que a lição quis nos passar nesta manhã. Eunice, né, a irmã Eunice Garcetti, que já participa sempre com a gente, olha, nós temos de viver em oração, vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Rose, novamente, olha, é impossível, e a lição de hoje nos mostra, através do exemplo de Jesus, como ser fiel nas tentações. Para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus e depender do Espírito Santo. A irmã Vanessa, olha, não tem como escapar, mas devemos olhar para o exemplo que Jesus Cristo nos deixou, que a palavra de Deus seja nosso alimento diário para vencermos a tentação. Glórias a Deus. Vanessa, obrigado pela sua participação, que realmente seja o nosso alimento diário, né, a palavra do Senhor. Aí de Sandra, né, devemos estar sempre apegados com a palavra de Deus. Amém. Olha lá, Nejinho Santo, quando fortalecemos o Espírito, a vontade da carne não prevalece. Amém, glória a Deus. Novamente, irmã Rosa, o Evangelho deve ser pregado, mas o Evangelho completo, anunciando as boas novas e, ao mesmo tempo, conclamando as pessoas ao arrependimento. Glórias a Deus, irmãos, pela cada participação. Temos Carlos Juliano, temos que orar e vigiar para não cairmos em tentação. Nosso irmão Jorge Cecílio, né, novamente ajudando a gente aqui, é necessário que continuemos pregando o arrependimento, pois as pessoas estão mais distantes de Jesus, infelizmente, né? Mas nós sabemos que para tudo há um tempo determinado por Deus, né? Carlos Juliano, de novo, eu aprendi muito nesta lição, amém. Juntamente também, né, nós aprendemos bastante, né? A mensagem de arrependimento, Daniel Guilherme, a mensagem de arrependimento é falada no livro sagrado, mas a maior dificuldade do ser humano é aceitá-la. Por isso é necessário ter o coração e a mente abertos para a aceitação. Glórias a Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês, né, que participaram. Pastor Claudemir, que esteve novamente conosco, Alex Júnior. Alex Júnior, como o pastor Claudemir já falou, eu gostaria só que, se você tem mais alguma coisa, uma palavra final para dar aqui sobre a lição. Você sabe que aqui a gente tem aquela plaquinha, né? Aquela abençoada plaquinha que levanta aqui com o tempo esgotado, né? Então já levantou, já faz um minutinho aqui, uns minutinhos, mas dá aí uma última palavra para nós finalizarmos aí as escrituras aqui, né? O estudo das escrituras, para a gente depois louvar e a gente poder sermos edificados pela mensagem, pelo pastor Marcos. Fala aí para nós. Amém. Eu acredito que na lição de hoje a gente pode ter a certeza de que esse evangelho ele vem nos confrontar, né? Essa mensagem do arrependimento ela é confrontadora, porque ela vai de frente com aquilo que nós passamos diariamente, né? Nós somos tentados todos os dias a fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Então, esse confronto com os nossos medos, nossos anseios, é essencial, porque é aí, nessa prova, que nós estaremos aptos a herdar a salvação por parte de Cristo, né? Pelo sacrifício dele na cruz. Portanto, quando você falava, né, quando você citou aquele exemplo de quando nós estamos na faculdade ou na escola e passamos por provas, por avaliações, é a partir daquela avaliação que o professor, né, ele sabe que eu estou apto ou não para ir para o próximo módulo, para ir para o próximo ensino e estudo, né, para a próxima
tarefa e, ao final do curso, estar apto para exercer a minha função. Assim também isso a gente pode fazer uma alusão com também o Evangelho, né? Jesus nos prova, nós somos provados, né? Nós somos e estamos aí disponíveis, digamos assim, às tentações, né? Elas podem sobrevir sobre a nossa vida, isso não é segredo para ninguém, mas como passar por elas? Com o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que eu acho mais incrível desse evangelho é que ele nos pede arrependimento, ele nos pede para desviarmos das tentações e ele nos pede, mas ele não é como um chefe que nos pede e nos deixa fazer sozinho aquele trabalho. Ele nos pede isso e ainda nos ajuda a cumprir isso. Porque o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo está conosco, nos fortalecendo para não cairmos nas tentações e sermos, então, aprovados por Deus. Com isso eu encerro, então, a minha parte, porque a plaquetinha deve estar aí levantada faz tempo. Ainda mais que é o Felipe que está na plaquinha, né? Aí você imagina, né? Chacoalha, faz tudo aqui, né? Então tá bom, Piava. A gente agradece a participação, né? O Alex Júnior sempre com a gente, né? Desde o início aqui, né? Assim como o pastor Claudemir, desde o início, né? A gente faz parte da nossa equipe, né, de trabalho, né? A gente iniciou junto esse programa, esse projeto de culto online, né? O pastor Claudemir, o Alex Júnior, nós que estamos aqui, né? Os que estão nos bastidores, né? O Anderson, né? O Felipe, né? O Daniel, né? O Benil, né? A Lu, né? Todos aí que estão aí participando conosco desde o início, né? Então a gente agradece de coração. Então que Deus abençoe. Agora peço aí para o pastor Claudemir aí já ir dando um toque aí para o pastor Marcos, né? O pastor Marcos é o filho do pastor Claudemir, né? O pastor Marcos Grovo vai estar trazendo para nós hoje a meditação da sua palavra. Então vamos ouvir um louvor agora. O louvor, a Lu estará louvando a Deus. Vamos louvar com alegria o nosso Deus. Esse louvor é maravilhoso. Esse louvor diz que nós precisamos de Cristo, sim. Preciso de Ti, Senhor, porque distante do Senhor não vale a pena viver, não vale a pena existir. Então vamos louvar o Senhor com alegria no coração. Onde você está, cante conosco esse louvor para a glória e honra do nome do Senhor. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar
esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Glórias a Deus, aleluia. Que nós possamos sempre reconhecer a nossa inteira dependência do Senhor Jesus, que sem Ele nada podemos fazer, que Ele é aquele que nos sustenta, aquele que nos dá a vitória. Nós vamos, nesse instante, nós vamos ser edificados pela palavra do Senhor. Nós nos alegramos nesta manhã, porque temos uma participação especial, uma participação do pastor Marcos, filho do pastor Grovo, né? Pela primeira vez ele vai estar conosco, nos trazendo a palavra do nosso Deus. Que seja bem-vindo em nosso meio, pastor Marcos, que Deus o use, né, conforme a sua vontade, para a glória do seu nome, para nos trazer a sua palavra nesta manhã. Amém. Gostaria de utilizar talvez o primeiro minutinho desses 10 minutos para parabenizar a Igreja de Ubirajara e toda essa equipe que tem feito esses cultos online acontecer. Eu não sei se ainda a igreja tem dimensão de como isso tem sido bênção para a vida de outras pessoas.
E eu sei que para isso acontecer, uma equipe tem que trabalhar por trás. Então, parabéns a todos os irmãos e irmãs que estão envolvidos para levar esse tempo de palavra a todos os irmãos que não estão podendo cultuar na igreja, aos amigos da igreja e todos que acompanham a igreja por intermédio das redes sociais. Gostaria de conversar aqui uns 10 minutos a respeito de um tema que está em alta justamente por conta da pandemia, e vou utilizar como texto base para essa nossa conversa um texto que é muito conhecido de todos os irmãos. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as oliveiras malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto, acredito que faz todo sentido para esse período em que nós vivemos, porque é um texto que fala de tempos difíceis, de tempos de sofrimento. E é exatamente nesse tempo de sofrimento que nós estamos vivendo agora. Tem um livro que essa semana eu me dediquei a ler, que chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, que é de Timothy Keller. Eu indico fortemente que os irmãos leiam também. E ele fala um pouco do papel da igreja no meio de crises tão intensas como essa. Então, como nós não temos muito tempo de fala, eu quero falar com alguns grupos de pessoas bastante específicos. Quero falar primeiro com aquelas pessoas que são os racionalistas, que acreditam de fato que a solução de todas as coisas virá única e exclusivamente por conta da ciência. Essa é uma verdade parcial. A ciência vai nos ajudar, Deus queira, nos dando a solução para essa pandemia. Contudo, jamais ela vai nos dar o remédio para tirar a dor da pessoa que perdeu um ente querido. Jamais vai ter um remédio que vai consolar o nosso coração depois de ver tanto sofrimento espalhado por todo um globo terrestre. Gostaria de falar também com o segundo grupo de pessoas que essas têm dificuldade de lidar com o sofrimento e por isso fazem uso de remédios psicoativos sem a prescrição médica na tentativa de inibir a sua dor. Pessoas que usam drogas lícitas e ilícitas, pessoas que vivem uma vida paralela, uma vida virtual, porque viver a realidade está difícil demais. Então são verdadeiras propagadoras de notícias na internet, porque parar e viver com a família, encarar esse momento de sofrimento, é uma atitude para poucos. Por fim, quero falar também para aqueles que utilizaram esse período para politizar todas as coisas, acreditando que a solução virá dos nossos políticos, acreditando que existem conspirações e coisas do tipo. E talvez façam isso de maneira inconsciente, por não entender ou acreditar mais que a solução de todas as coisas não virá dos nossos políticos, mas a solução das coisas virá única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus, pois Ele é a nossa grande esperança. A ideia que nós temos como missão hoje, nesses 10 minutos, é responder qual que é o papel da igreja no meio do caos que vivemos, no meio dessa chuva de lágrimas causada pelo sofrimento. Como que nós devemos nos portar enquanto todo mundo perdeu um pouco do seu eixo? Como que o cristão, filho de Deus, precisa agir para não ser só mais um levado no meio de uma grande multidão que está perdida por aí? Então, com base nisso tudo, eu separei aqui algumas atitudes que têm que ser inerentes à igreja. A primeira coisa que listei é que nós precisamos ter bem claros na nossa mente que nós estamos afastados fisicamente, socialmente, que nós não podemos mais abraçar, não podemos dar as mãos, e é extremamente difícil encontrar um irmão e não poder dar um abraço apertado nesse irmão, cumprimentá-lo com a paz do Senhor, porque nós somos movidos a esse tipo de gestos. Contudo, vale a pena nós lembrarmos que, muito embora nós não estejamos perto, nós não estamos juntos, nós não podemos nos abraçar, existe o Espírito Santo que nos conecta um ao outro. E esse Espírito Santo, ele está atuando neste momento de uma forma incrível, em que poucos estão conseguindo enxergá-lo. Nós achamos que aquilo que tem nos conectado nesses dias é as internets, as redes sociais, o Wi-Fi,
que nos dá a oportunidade de ver as pessoas que nós amamos e estão à distância. Mas isso é só o olhar natural. Existe o Espírito Santo de Deus que tem nos conectado um ao outro. Pessoas de lugares diferentes, cidades diferentes, países diferentes, que estão sendo unidas em Cristo Jesus justamente por conta das orações e das intercessões. Nesse aspecto, a Igreja de Ubirajara tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, porque em lives como essa, ela conecta pessoas. Em momentos como esse, fé de pessoas são acrescidas de uma maneira incrível. E talvez, quando a Igreja planeja fazer esses encontros, é apenas para manter os irmãos unidos, mas os objetivos eles são alcançados e superados quando pessoas que fazem parte de outras comunidades também se juntam nesse mesmo propósito, podem ouvir a palavra do Senhor, podem estudar textos sagrados, podem inclusive adorar a Cristo junto com pessoas que estão nos levando até as portas da adoração por intermédio do louvor. Então, manter-se conectado por meio do Espírito Santo é uma das atividades mais corretas que a igreja pode fazer. Enfatizo também que a segunda atividade da igreja é a de consolar aqueles que estão feridos e consolar aqueles que têm uma fé um pouco mais frágil. E quando eu falo consolar, é porque é tarefa da igreja, e eu quero enfatizar isso, é tarefa da igreja consolar as famílias, as pessoas que perderam entes queridos, é tarefa da igreja não deixar uma grande histeria coletiva tomar conta das pessoas, porque o médico serve com seus conhecimentos, o policial serve cuidando da violência na cidade, cada um serve com aquilo que foi chamado, e nós, como igreja, servimos consolando as pessoas. O meu pedido particular aqui é: não use as suas redes sociais para encher de vídeos falando do poder da destruição da pandemia. Use as suas redes sociais para anunciar o poder de Cristo Jesus, que tem poder para transformar todas essas coisas. De cada 10 postagens que uma pessoa faz, em média, 8 postagens é falando das coisas ruins da pandemia. E tudo bem as pessoas fazerem isso, porque elas estão assustadas. Mas nós devemos falar daquilo que o nosso coração está cheio. Uma vez que somos crentes, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, podemos postar as nossas preocupações, é evidente que sim, mas ao final de cada preocupação deve haver uma palavra de esperança, porque essa história não é nenhuma novidade para nós. Mateus capítulo 25 nos fala exatamente a respeito disso. Cristo não mandou uma epidemia sem nos avisar do que iria acontecer. Os princípios das dores estavam anunciados pelo nosso Senhor. Nós precisamos lidar com o fato, então, de que neste momento nós podemos servir a comunidade, servir as pessoas da nossa cidade e a nossa família, consolando. E termino dizendo que uma terceira atividade da igreja é se reencontrar na fé, reestruturar a sua fé. E talvez as gerações passadas ensinar as novas gerações que tempos de sofrimento eles vêm, mas eles passam também. Contudo, a palavra do Senhor subsiste eternamente. As gerações que passaram, elas vivenciaram guerras, outras epidemias com poder destrutivo, mas elas permaneceram firmes na presença do Senhor. Meu pedido é: você jovem, converse com seu pai, com seu avô, pergunte para ele caos que a Terra já viveu há décadas, há séculos atrás. Ele vai te contar a história e você vai entender que tudo isso vai passar. No final, o que será importante é como a igreja se portou diante desse caos, como a igreja se comportou quando a fé dela foi questionada, quando a fé precisou ficar mais madura. Nós não sofremos como a geração passada. Os nossos desafios são muito mais emocionais do que assustadores, como foi a geração dos nossos pais. Na Segunda Guerra Mundial, meninos de 17 anos, a preocupação que tinham era ir para o Vietnã e voltar com vida para casa. A geração de hoje, com 17 anos, a preocupação que tem é qual o jogo que ele vai comprar para poder ficar em casa jogando um tempo. Com quantos amigos ele vai conversar via stream pelas redes sociais. São preocupações diferentes. Contudo, a grande ideia é que o sofrimento ele traz amadurecimento e também fortitude em Cristo.
Talvez seja papel da igreja entender que ela precise se posicionar, ter um ato de fé nas redes sociais e muito mais nas redes sociais, alcançar pessoas que ela tem acesso neste momento, como familiares e pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Use o período de quarentena, irmão e irmã, para voltar a praticar os seus cultos domésticos, os seus devocionais. Use o período de quarentena para redescobrir o poder do jejum e da oração com fé. Tenho certeza que Deus vai utilizar esse período para nos fazer sair muito mais fortes. E concluo com uma história que eu vi esta semana de uma mãe que todas as noites lia um capítulo de um livro de fantasia para o filho. Contava a história de uma princesa. E todas as noites era o momento mais alto do dia da criança, porque não era esse período de internet, televisão e etc. A criança esperava ansiosamente pela mãe para contar a história. Numa das noites, a mãe leu o capítulo, colocou a criança para dormir e saiu do quarto. Ao sair do quarto, o menino foi até o livro, abriu e saltou para o último capítulo do livro. Ele queria saber como a história ia terminar. E ele leu a história. Ele descobriu que todos ficaram felizes e viveram felizes para todo sempre. Na noite seguinte, quando a mãe foi ler mais uma vez o livro e a princesa estava sendo raptada para ser levada para uma torre, a criança dizia: calma aí, princesa, vai ficar tudo bem, no final tudo vai dar certo. Conto essa história para dizer que nós sabemos como que é o final. Nós já sabemos a promessa que Cristo nos deu. Então, a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo, fique tranquilo, no final tudo vai dar certo. E esse tudo vai dar certo significa dizer que no céu vai aparecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, montado no cavalo, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na coxa, e ele virá para nos buscar, para que juntos herdemos a terra que é nossa desde a fundação do tempo. Este é o final. Por que temermos então tudo que vai aparecer até lá? Fique em paz, deixe o seu coração em paz e mantenha a sua fé mais viva do que nunca. Ao final desse período de crise, nós vamos conseguir diferenciar quem foram aqueles que conseguiram amadurecer com essa crise toda, com essa pandemia toda, e quais foram aqueles que se assustaram. Se você estiver entre aqueles que cresceu na fé, parabéns. Se você for aquele que se abalou diante da adversidade, você vai ter uma chance de tentar novamente. Lembre-se que o nosso Senhor, ele triunfará no final, e nós triunfaremos juntamente com ele. Glórias a Deus. Pastor Marcos, pelas palavras tão maravilhosas que impactaram a nossa vida nesta manhã. Eu tenho certeza que todos que participaram gostaríamos de ouvir até mais, pastor, porque foram palavras vindas do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão. Que Deus continue fazendo de você esse vaso de bênção em suas mãos. Né? Você tem um ministério glorioso, um ministério que foi dado por Deus, né? E eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus mesmo, que Deus continue agindo poderosamente através de você. Continue sendo bênção nas mãos de Deus, viu, meu irmão? Essas palavras vão com certeza aí impactaram muitas pessoas e nos fazem, né? Me fez nesta manhã, né, confiar mais no nosso Criador. Me fez nesta manhã, me impulsionou mais, né, a realmente a ver, né, que o nosso Deus, né, o nosso Deus espera mais de nós. E que a gente tem que confiar realmente mais nele, né, que é o detentor da vida, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique por aí ainda, que eu no final eu gostaria que você depois nos despedisse, encerrasse este culto para a gente. A gente vai agora louvar a Deus com um cântico. Nossa irmã Lucinéia vai estar louvando. Esse cântico é um cântico maravilhoso. Fala o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor quer da minha casa, o que o Senhor quer para a minha família, né? Aí ele fala: toque em minha vida, toque em minhas mãos,
toca em meu lar, toca em minha família. Então, que a hora que você estiver aí desse lado, cantando esse louvor, que esse louvor seja uma oração que você faça nesse instante. Essa hora que você estiver cantando, fecha os olhos e fala: Senhor, toca na minha vida, toque na minha vida, nos meus filhos, na minha família, com a sua brasa de fogo purificador. E após esse louvor, nós vamos estar orando ao Senhor. Então, aqueles que já encaminharam seus pedidos de oração, nós vamos estar colocando eles diante do altar de Deus, porque cremos que o nosso Deus é poderoso para agir soberanamente em nossas vidas e para realizar o impossível. Então, enquanto louvo ao Senhor, aqueles que ainda não colocaram seus pedidos de oração, pode ir postando, que a gente vai colocar todos eles na presença do Senhor. Então, vamos juntos com a Lu louvar o nome santo do nosso Deus. O que queres de mim, Senhor? O que queres da minha vida? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é o meu chamado? A minha missão em ti. O que queres da minha casa? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Para que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. O que queres da minha casa, Senhor? Em que sonhos podemos investir? Qual é a história que tu queres escrever pra mim? Pra que essa geração te ouça e também responda: eis-me aqui. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Toque em minha vida, toque em minha casa, toque em tua igreja com a tua brasa. Toque em minha vida, toque em minha casa, toca em teus filhos, Senhor, com a tua brasa. Toque em minha vida, toque em minhas mãos, toca em meus lábios, Senhor. Toque em minha casa com a tua brasa de fogo purificador. Toca em meus olhos, toca em meus ouvidos, toca em cada sentido meu, para que as famílias troquem o pecado pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus.
Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, que nós possamos estar sempre voltados para o trono da graça, saber que nós necessitamos, nós precisamos do toque do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos do Espírito Santo em nossos lares, precisamos que em nossos lares, o Senhor Jesus seja um membro permanente. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora fazer a leitura de alguns pedidos de oração que têm chegado até nós, que vamos, dentro de alguns instantes, orar, que Deus venha colocar sua mão de poder sobre cada um daqueles que estão agora, nesse momento, confiantes na oração, confiantes no poder de Deus. O primeiro pedido tem sido colocado aqui, nossa irmã Anália, pede oração para sua família e para todas as famílias em geral. A Jussiara Mendes, ela pede oração pela sua saúde, pela saúde dos seus filhos Josenilton, Jussiele, para seu esposo. Vamos colocar a vida dessa família no altar do Senhor. A Vanessa Alves pede oração por ela e por toda a sua família. A Edissandra está pedindo oração para uma família de Paulistânia, onde essa semana constatou 2 casos de Covid-19 nessa mesma família, né? Vamos orar, né? Deus está no controle de todas as coisas. A irmã Maria Lúcia pede oração, né, uns pelos outros, para orarmos uns pelos outros, né? Isso é a família de Deus, né? Orarmos uns pelos outros, né? A Priscila, né, esposa do pastor Marcos, pede oração pelas vidas que estão tão necessitadas em meio à pandemia, pela saúde física e financeira, né? Vamos colocar esse pedido, esse é um dever nosso, né, de orar uns pelos outros e por todos aqueles que necessitam, não só da nossa nação, mas de todo o mundo, né? O irmão Daniel pede oração pelos nossos jovens e crianças. Também tem chegado aqui o Alex Júnior, né? Oremos pelos nossos pastores, que nesses momentos possam ser instrumentos de Deus para orientar suas ovelhas e trazer cada vez mais mensagens como essa que acabamos de ouvir, né? Glórias a Deus. Vamos orar, né, para que Deus realmente esteja atuando em nossas vidas. Então, vamos colocar todos esses pedidos, né, diante do Senhor nesse momento. Vamos crer que o Senhor é o Deus do impossível, né, e vamos confiar nas promessas do nosso Deus. Juntos, feche os seus olhos aí, onde você está. Vamos clamar ao nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que é soberano e faz o impossível acontecer. Santo e maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, nesse momento nós chegamos humildemente até o seu trono da graça, Senhor, para suplicar misericórdia e encontrar graça, Senhor. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do teu altar todos esses pedidos de oração, todas essas famílias, ó Pai, que estão necessitadas, que estão precisando, Senhor, de uma ação, de uma intervenção sua, Senhor. Venha com a sua mão poderosa, com o seu infinito amor e misericórdia, atuar poderosamente, ó Pai, libertando, Senhor, cada lar de toda e qualquer opressão, curando, ó Pai, libertando, Senhor, ministrando, Senhor, a cura, Senhor, restaurando a saúde, Senhor, permitindo que em cada lar reina, Senhor, a tua paz, a harmonia, a alegria, a perfeita saúde. Senhor, tem misericórdia daqueles, Senhor, que precisam. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão, Senhor, trabalhando em prol do próximo, do ser humano, ó Pai, de cada setor da sociedade que está envolvida, Senhor, nessa batalha, nesse momento de crise. Cuida daqueles, ó Pai, que estão tão carentes, ó Pai. Provém os recursos necessários. Ó Deus de amor, tem misericórdia da tua igreja, Senhor, que é o corpo de Cristo, ó Senhor, ajudando, Senhor, a passar por esse momento, Senhor, que eles tenham estrutura, Senhor, psicológica, principalmente nossos irmãos, ó Pai, mais velhos, ó Pai, que eles tenham forças para continuar, Senhor, firmes no teu caminho, ó Pai, que essa separação, ó Pai, no templo, Senhor, que eles possam, Senhor, ter forças, que isso não venha abalar a sua fé e não venham, Senhor, tirar, Senhor, não venha desanimá-los, mas que eles permaneçam, Senhor, firmados na tua
palavra. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, de todo mundo, Senhor. Nós sabemos que tudo está debaixo da tua vontade e que tu és soberano. Por isso, Senhor, nós colocamos nossas vidas, entregamos elas em tuas mãos para que o Senhor faça o melhor, porque sabemos que todas as coisas, ó Pai, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Senhor, neste momento, vá no leito de enfermidade, ó Pai, leva, Senhor, os seus anjos, ó Pai, e toque na vida daqueles, ó Pai, que o Senhor escolheu para que a saúde seja restabelecida, Senhor. Toque em cada leito, em cada lugar, ó Pai, vá com tua mão poderosa e acampa os seus anjos ao redor do teu povo, protegendo-os de todo o mal. Essa é a nossa petição e dá-nos, Senhor, uma continuação de um sábado maravilhoso na tua presença, que possamos contemplar a tua grandeza e sempre glorificarmos o teu nome. É o que nós te pedimos em teu nome santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo, por todos aqueles que estiveram conosco, participando nesta manhã do Santo Sábado, que o Espírito Santo continue agindo na sua vida, que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, todos aqueles que participaram conosco, que sejam sempre guardados pelos anjos do Senhor. Antes de nós passarmos a palavra ao pastor Claudemir para nos encerrar, para nos despedir, né, desse culto, gostaria de convidar a todos novamente, né? Nós vamos estar amanhã às 19h30 para falar da palavra do Senhor, para cultuar o seu nome. Amanhã nós teremos o jovem Daniel nos auxiliando na parte de louvores. O irmão Jacques Tabanês vai nos trazer aí a reflexão da noite. Também na quarta-feira, se Deus nos permitir, novamente estaremos aqui, quarta-feira às 20 horas, pastor Claudemir estará conosco e outros irmãos estarão nos auxiliando no decorrer de todos esses cultos que estaremos fazendo diante do Senhor, até o momento em que o Senhor nos conceda a graça de voltarmos a cultuar o Senhor na igreja. Mas esse projeto não vai parar, né? Nós vamos continuar com esse projeto, mesmo quando voltarmos à igreja, ao templo, a cultuarmos o Senhor no templo, né? Deus tem abençoado e nós vamos continuar, né, fazendo aí algum dia da semana, para que essa porta que se abriu, para a gente cultuar a Deus, sem você sair de casa, na comodidade do seu lar também, e essa palavra atinja o maior número de pessoas, que Deus continue, né, abençoando grandemente esse projeto, a todos que estão aqui, né, nós já falamos os nomes, então que Deus abençoe todos que entraram de cabeça, que se dedicaram para que esse projeto fosse realizado, né? Então, louvado seja o nome do nosso Deus, até amanhã, se Deus nos permitir, com a graça de Deus, e passa a palavra agora ao nosso pastor, né, pastor do campo titular, pastor Claudemir, para as considerações finais e assim nos despedir com a bênção apostólica. E novamente fica aqui nosso agradecimento ao pastor Marcos, né, que Deus usou poderosamente nesta manhã para trazer a palavra do Senhor. Que Deus esteja na vida do pastor Marcos, né? Deus o abençoe sua família e seu lar hoje e sempre. Amém. Forte abraço a todos vocês, pastor Júnior, equipe maravilhosa que Deus nos concede, essa infinita graça. Eu gostaria aqui de dizer a vocês que o Jailton Otati, ele já está lá no quarto, está abençoado, as orações tiveram seus efeitos, é nesses momentos que nós sentimos-nos protegidos e guardados pelo Senhor. Fica aqui um pensamento para cada vocês, que é chamada a oração da serenidade. Como que nós devemos estar nesse momento? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu possa modificar, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Que fiquem com Deus, tocando
esta caminhada, tendo Deus como nosso grande general nesse exército de pessoas que lutam a cada dia. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com vocês na comunhão, na consolação e nas bênçãos sobre a vida de cada um dos filhos de Deus. Forte abraço e o final do sábado abençoado. Tudo bem, Victor?